dia, criançada. Aqui é o Thiago, tá? É o professor de Robótica Educacional do Colégio Cosmorama. E eu tô aqui nesse primeiro vídeo aula que a gente vai estar trazendo para vocês, para a gente poder relembrar um pouquinho das coisas teóricas da disciplina de Robótica que nós já trabalhamos em sala de aula, tá? Alguns conteúdos que são fáceis, tá? Fáceis de fixação para vocês poderem aprender em casa, que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Lembrando que essa videoaula primeira, né, é para o primeiro ao quinto ano, aí para o primeiro segmento, tá bom? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho da introdução do que é a robótica, tá? Dos 3 pilares, um pouquinho do que é a programação, né? São coisas que nós já vimos e que a gente vai acabar relembrando um pouquinho para que esse conhecimento não fique perdido. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá, crianças. Dando continuidade aqui com o tio Thiago, a gente já viu isso em sala de aula e agora nós vamos precisar relembrar um pouquinho para que vocês não percam esse processo de aprendizagem, beleza? Vocês já entenderam que a introdução da robótica ela parte daquela necessidade que nós temos de formar novos processos de tecnologia para a nossa casa, para o nosso conforto e para a nossa facilidade, tá? Tudo aquilo que se é pensado é tecnológico e tudo aquilo que foi pensado para a nossa facilidade inclui também a área da robótica. Então, quando a gente pensa em robótica, a gente pensa no celular, a gente pensa nos computadores, nós pensamos nos telefones fixos, nas geladeiras, enfim, no aspirador de pó que a mamãe passa em casa. Nós damos exemplos disso em casa e agora eu quero que a gente relembre. Então, após nós lembrarmos alguns dos objetos tecnológicos que a gente trabalha dentro de casa, né, que o papai e que a mamãe possam usar, o computador, o celular, né, nas indústrias, nas empresas, né, todo profissional ele de repente está trabalhando com a robótica, às vezes não sabe disso. Então é importante que a gente saiba que a robótica e o robô por si só é toda aquela tecnologia que serve para poder nos facilitar, tá? Para poder trazer a facilidade para o nosso meio e para a nossa rotina. Lembrando que a robótica educacional ela tem 3 pilares fundamentais. Eu quero que vocês aí em casa lembrem comigo quais são, beleza? Vamos lá. Nós temos a mecânica, tá bom? Nós temos os dispositivos eletrônicos e também nós temos a programação. E o que são esses 3 pilares? Se a gente trazer para um carro, se a gente fosse dar um exemplo de um robô que se fosse um carro nosso e que pode ser considerado um robô, já falamos isso em sala de aula, a gente poderia dizer que a mecânica é a parte externa desse carro, tá? Seria o corpo do carro. Então o que a gente pode dar como corpo desse carro? A parte da roda, tá? A parte do para-choque, para-brisa, toda a lataria do carro a gente pode ser considerado como a parte externa. É aquilo que dá sustento à programação e todos os outros dispositivos eletrônicos. Partindo disso, os dispositivos eletrônicos são aquilo que a gente pode considerar os faróis do carro, o rádio dele, os seus freios, toda aquela parte interna que trabalha para o cérebro. E qual seria o cérebro desse carro? Isso mesmo, a programação. A programação é uma das partes mais complexas, uma das partes mais importantes de um robô, porque é ela que pensa, tá bom? A gente chama a programação de cérebro desse carro. E o que a gente poderia dizer que é o cérebro desse carro? A parte do motor desse carro, tá? Toda aquela parte que tem um processo mais complexo, que dá vida a esse carro, que faz com que ele funcione, é o cérebro dele. Então, pessoal, entendendo como funcionam os 3 pilares da robótica, né, sobre a mecânica, os programadores eletrônicos mais o cérebro desse robô, que é a programação, a gente vai agora entender um pouquinho como que a gente trabalha essas questões de funcionamento do cérebro, como que é feita essa programação. E essa programação ela é feita através do Modelix System, que é o programa estrutural que a gente usa dentro de sala de aula para a gente poder fazer os processos, onde os setores, onde as ordens daquele robô são feitas dentro de sala de aula e a gente acaba aprendendo, né, dessa forma. Eu vou mudar a câmera para a gente poder entender um pouquinho melhor. Vou mostrar para vocês esses processos da parte mais simples ao que a gente já vem aprendendo, para que a gente possa retomar, né, num próximo vídeo algo mais avançado, partindo já da programação do Modelix em parte da teoria, beleza? Vai rolar um efeitozinho aqui e quando a câmera voltar a gente já vai estar vendo já a programação. Show? Então, galerinha, vamos lá? Vamos terminar a nossa aula então, lembrando um pouquinho como que funciona o nosso painel, tá? Que faz os processos que moldam o nosso cérebro no caso do robô. Quando a gente está construindo, quando a gente está fazendo, formatando, quando a gente está processando as informações, a gente usa o painel de fluxogramas, tá? Que é algo que vocês já viram em sala de aula e a gente vai dar aquela relembrada para que não fique vago para vocês, tá? Pensando na necessidade de que provavelmente a gente ainda fica um pouquinho mais de dias sem ter aula,
Então, tá, a gente vai dar uma relembrada em como que vocês podem mexer no fluxograma para que vocês não esqueçam. Vamos lá então, tá? Eu vou demarcando aqui com uma canetinha vermelha, tá? Que tem do processo aqui do Paint. E vocês vão me acompanhando sempre que possível, tá? Para poder não perder o foco. Vamos lá então. Aqui em cima nós temos as ferramentas de fluxograma, tá bom? Vocês estão conseguindo ver aqui na parte superior aqui. As ferramentas de fluxogramas, elas são ferramentas básicas, tá? De qualquer software, como cortar, copiar, colar, etc. Onde geralmente a gente salva, retorna quando a gente erra alguma coisa, né? Abre um arquivo, importa, exporta, essas coisas, tá? Logo do lado, aqui, ó, nessa partezinha azul, nós temos o painel de bloco, tá? E aí, nesse painel de bloco, nós temos as seguintes opções. Aqui nós temos o painelzinho de iniciar, tá? Aqui nós temos a caixinha de saída, aqui nós temos a caixinha de aguardar, aqui são as tomadas de decisões, aqui é onde a gente digita nossos textos, aqui é onde a gente geralmente clica nas setinhas para a gente poder ter o controle da ordem da que a gente vai fazer. E aqui também é onde a gente faz a ligação das nossas setas, tá? E vamos lá. Os painéis de blocos eles estão agrupados, tá, em ferramentas básicas, para que haja essa montagem do fluxograma. Todo tipo de montagem, quando a gente vai fazer um fluxograma, é feita aqui dessa forma. Então, vamos explicando um pouquinho, que é geralmente o que vocês vão usar até agora. Esse lado vermelho aqui, ó, esse lado direito aqui grande, são as caixas de saída. Ainda são coisas um pouco mais complexas, tá? São processadores mais complexos que a gente ainda não chegou a usar em sala de aula, porque não tivemos tempo. Então, a gente usou bastante essa parte azul. Tá? Vamos então falar um pouquinho do que cada caixinha dessas aqui representa e significa, para a gente poder dar continuidade e fim para a nossa aula. O bloco de iniciar, e em todos os fluxogramas que iremos criar ou finalizar, a gente acaba usando esse bloco, tá? E a gente pode ser, esse bloco ele pode ser colocado de formas múltiplas, tá? Em situações de iniciar, em situações também de parar esse programa, tá bom? E aí eles são executados de formas paralelas. Nós temos o bloco de saída, tá? A gente só usa esse bloco de saída para poder deixar uma saída ligada ou desligadas, tá? Mais abaixo nós temos o bloquinho de aguardar. Este bloco ele irá definir o tempo que as saídas que foram ativadas pelo bloco serão ativadas. Então, assim, toda vez que a gente faz algum processador que a gente dá uma ordem para a caixinha de saída, a gente tem que colocar a caixinha de aguardar para que esse processo entenda a quantidade de segundos ou minutos que ele precisa estar em looping ou que ele precisa estar em processo. E lembrando que o looping é aquele processo contínuo, tá? Que não para nunca, onde a gente de repente manda, quando a gente estava fazendo aquelas programações de trem, que você provavelmente vai lembrar em casa. Então, esses são os processos de looping, tá bom? Então, galerinha, mais abaixo nós temos a caixinha de texto, que é onde geralmente a gente escreve, aonde que vai ser a nossa saída e aonde que a gente vai ser a nossa entrada, tá? Bom, a princípio, as duas setas vocês já sabem para o que fazem, são a que reformulam e moldam, que fazem desligar e desligar alguma situação desse bloco, tá? Mais abaixo aqui, ó, nessa partezinha amarela, nós temos o painel de simulação. Geralmente aqui, ó, é onde nós damos OK quando a gente termina de fazer um processo. Aqui nessa parte, ou a gente deixa mais rápido, ou aqui a gente deixa mais devagar, para que a gente possa entender um processo de tempo quando a gente estiver fazendo um fluxograma também, tá bom? E aqui nessa outra partezinha onde a gente pausa. Bom, a princípio é isso que vocês precisam entender do fluxograma, é isso que nós vimos logo no final, né, de fevereiro, logo assim no início de março, quando estávamos dando continuidade às nossas aulas. Foi isso que nós começamos a ver. Foram esses processos iniciais do fluxograma que nós começamos a trabalhar e é o que eu estou lembrando com vocês agora. Mais adiante, numa próxima aula, após vocês tiverem outra oportunidade de aprender com mais jogos, com mais material prático com o professor Adriel, nós voltaremos para as aulas teóricas, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima.